Paz do Senhor, meus irmãos, esse é o canal Pregador dos Últimos Dias e o intuito desse canal sempre é revelar ou comunicar notícias, que estamos aí prestes a vivenciar. Essa semana é uma semana que já inicia-se com grandes coisas acontecendo no âmbito global, e esse é o canal Pregador dos Últimos Dias. E o intuito sempre é estar falando sobre essas coisas, sobre eventos, sobre o apocalipse, sobre a geopolítica, sobre aquilo que está acontecendo nos últimos dias ao nosso redor, no Brasil e no mundo. E trazer algumas notícias, recapitular alguma coisa, até porque essa semana ela é uma semana que se inicia, dia 9, já começa com um evento, que a Rússia, estou botando aqui, ela vai provocar, o Ocidente. Haverá um desfile, está acontecendo hoje, dia 9, um desfile ali das armas da terceira G global. A Rússia ali, ela vai mostrar o seu poderio, de força. Inclusive, nesse evento, eles já mostraram o seu míssil, um dos mísseis mais letais, que talvez esse míssil, só ele destruiria praticamente 4 cidades bem grandes do Brasil, como Rio de Janeiro, Bahia, algumas cidades do Nordeste. Um poder muito forte, chamado Satan II. Pelo nome nós já estamos vendo o que representa. E além disso, eles estão apresentando, vai apresentar, aqui eu escrevi aqui, o avião do juízo final. Além deles já terem esse míssil, eles estão apresentando seu poder bélico para o mundo e estão mostrando esse avião que eles chamam de avião do juízo final. Todos esses eventos acontecendo ao redor do mundo, e muitos ainda acham que tudo vai passar, que as coisas vão melhorar, e nós estamos vendo aí que esse cidadão, esse homem, ele só está esperando ser provocado mais um pouco, que é o que está acontecendo no mundo, ali através desses países como a OTAN, o próprio Estados Unidos por trás disso, também se posicionando aí, e todo o mundo sendo preparado para que esse homem do mal, homem do pecado, a qual a Bíblia revela, pelo próprio Cristo falou, e como o apóstolo Paulo falou, que como seria os finais dos tempos, quando esse homem estivesse próximo, perto de assumir o controle do mundo. E nós sabemos, a igreja conhece como um iníquo, como um anticristo, como um homem do pecado. E tudo caminha para isso. Nós estamos vendo as reuniões, agora também no dia 12, além de dia 9 ter esse evento lá na Rússia, eles mostrarem o seu poder bélico, o seu poderio, de armas biológicas, de armas de bombas nucleares. Dia 12, se vai se juntar toda a cúpula do mundo global, toda a cúpula mundial, seus líderes, junto com todos ali se reuniam na cúpula, para resolver esse problema, tentando resolver, entre aspas, porque sabemos que isso aí foi algo arquitetado, mas eles querem fazer uma reunião para prevenir o mundo de um próximo que está para vir, ou que pode surgir a qualquer momento. Então eles querem reunir, mas só que não vai ser uma coisa tão simples, Com isso eles vão colocar ali as pautas que vão ser faladas ali nessa reunião, e vão querer colocar o que vai ser colocado, obrigar a que todos no mundo inteiro tomem esse experimento, e que eles vão criar tecnologia, já estão criando. Sabemos que o Elon Musk, ele já criou um microchip que é implantado no cérebro do ser humano, com isso querendo criar o transhumanismo,
Ele já testou ele em porco, já testou no macaco, e esse macaco conseguiu jogar videogame. E esse ano já foi implantado em seres humanos. Então, caminhamos para, de fato, o que a Bíblia nos preveniu. Nós temos a maior prova, temos a maior riqueza do mundo, que a palavra que nos revela todas essas coisas. Mas muitos não acreditam. Acreditam na ciência para essa cura que eles estão aí divulgando, entre aspas, mas não quer acreditar que a própria ciência que divulga isso também está divulgando o Apocalipse. Então, a igreja, poucos falam sobre esse tema. Eu creio que 90 a 95% da igreja não conhece nem o que é o Apocalipse de forma literal, de forma real, o que é, conhece só por nome. E isso é muito perigoso, porque esses sinais, por que nós falamos sobre isso? Porque esses sinais nos levam justamente para a prova que o arrebatamento, a saída da igreja daqui dessa terra está perto. Quando tudo isso começa a acontecer, Jesus falou: olhai para o céu, olhai para os eventos que iriam trazer esse momento. E não houve outro momento no mundo, mesmo com todas as coisas que já aconteceu, primeira e segunda G global, conflito global da primeira e segunda, e agora prestes um terceiro, não foi capaz de ter o que nós temos hoje, principalmente através da tecnologia e da ciência, que o profeta Daniel, no capítulo 12, falou no versículo 4, que nos últimos dias correriam-se de um lado para o outro. Seria uma coisa, e isso já está acontecendo, as pessoas vão de um lado para o outro, ou de avião, ou de ônibus, seja, e a ciência se multiplicaria. Porém, ele não falou que ciência seria essa. E o que nós estamos vendo é uma ciência que ela vai mais destruir o homem do que ajudar. Nós estamos vendo aí o metaverso, igrejas já se entrando nisso, criando um mundo, né, que não é real, um mundo virtual, a qual as pessoas vão viver ali com um avatar. E até mesmo uma coisa terrível, porque até mesmo que aquela pessoa vir a partir dessa terra, eles vão criar ali, aquele avatar não vai desaparecer, ou seja, as pessoas vão continuar falando com aquela pessoa que já não existe mais aqui entre nós, mas pelos seus dados, pelo o que ele deixou de informação, aquele avatar não vai sair dali, ele vai continuar existindo no mundo virtual. Então tudo isso são cumprimentos da palavra de Deus. E aqui muitas coisas estão acontecendo. Por exemplo, o tio Bill, ele fez um livro chamado Como o Mundo Pode Evitar uma Nova, doença aí, podemos falar assim, não podemos falar o nome verdadeiro. Como vai se poder evitar? Então ali ele dá todas as dicas, já sabendo-se que quem conhece um pouquinho sabe que tudo isso é uma programação preditiva. Eles fazem uma programação, quando eles querem colocar algo que eles vão criar no futuro, eles vão colocando aquilo na mente das pessoas. Por exemplo, agora nós vamos ter uma realidade que muitos falaram em teoria da conspiração, e teve um desenho que não é nem da minha época, dos anos 60, chamado Jetsons, a qual aqueles desenhos apresentava os carros voadores. E esse ano, nessa Copa que vai ter no final do ano, eles vão apresentar os primeiros carros táxis aéreos que vão voar, como eles divulgaram em alguns filmes, e as pessoas acham que aquilo é ficção. A ficção está saindo, da ficção está indo para a realidade. Por quê? Porque tudo isso é programado. Existe, por exemplo, um filme chamado Capitão América, eu não me lembro se é o primeiro ou o segundo, mas que fala de tudo isso que nós estamos vivenciando hoje, desse negocinho que apareceu, de todas essas coisas. E aí as pessoas não atentam para isso, e quando eles dão a solução, as pessoas correm para lá. E hoje eu já falei em outros vídeos, estamos vendo aí, o que está acontecendo, a reação está acontecendo. Eu tentei alertar, falei para alguns deram ouvido, outros não, mas aí está acontecendo, Então, o inimigo, ele não está brincando, ele está nos últimos tempos que nós estamos vivendo. Eu vou, em algum vídeo próximo, não sei se no próximo, mas em breve vamos estar aí falando de um sonho profético de uma irmã lá da Noruega,
em 1968, essa irmã teve uma revelação do Senhor e ela passou isso para um missionário. E esse missionário passou a divulgar, porque nem ele mesmo acreditou a princípio, quando aquela irmã revelou essas profecias dos finais. E ele guardou, mas quando ele viu tudo começar a acontecer, ele começou a pregar e a revelar sobre isso. Em breve estaremos falando sobre isso, que são coisas verídicas, são coisas que de fato, profecias de Deus usando uma senhora, por exemplo. Essa senhora, ela tinha mais de 80 anos, já partiu há muito tempo, e ela mesmo fala nessa revelação que ela não veria aquilo, mas que aquele irmão a qual ela estava passando, que era bem jovem, era um missionário na época, ele iria ver tudo aquilo se cumprir, ou talvez parte daquilo, como já está se cumprindo. E são coisas terríveis, coisas que de fato estão acontecendo já há algum tempo, e principalmente nos dias nossos, nos dias atuais, inclusive essa G que está aí acontecendo, esse conflito que está acontecendo aí entre Rússia e Ucrânia e tende a aumentar. Então, estamos verdadeiramente vivendo nos tempos do fim, nos últimos momentos da igreja. É tempo de despertar, é tempo de buscar ao Senhor. Não é fácil. O mundo de fato está cada vez mais caído ao pecado, cada vez mais se deixando levar pelo pecado, pelas coisas do mundo. Mas o Senhor tem algo para a sua igreja, o Senhor ainda tem algo para aqueles que acreditam nas suas promessas. Vivemos de fato os últimos dias e os últimos momentos. Estamos aí vendo agora o que está acontecendo. Mais algumas notícias, por exemplo, que no Rio já temos aí 6 casos suspeitos, dessa hepatite que está surgindo aí, já surgiu na Europa em várias crianças, e agora no Rio de Janeiro, em São Paulo, está acontecendo essas coisas. E sabemos por que isso está acontecendo, mas eles não vão dizer a verdade. Então é tempo da igreja despertar, é tempo de nós despertarmos, porque o que está vindo aí não são coisas muito boas, não são coisas, não estamos aqui para assustar, para falar algo, para colocar medo, não, mas para despertar, porque a igreja de Cristo, ela está protegida pelo poder do nosso Deus. Aqueles que verdadeiramente se voltam para Ele estão salvaguardados por Ele, mas aqueles que levam a vida de qualquer maneira, não se atentando para as coisas de Deus, com certeza vão temer pelas coisas que irão acontecer em breve, pela mudança que vai acontecer muito grande. Até eles têm que cumprir a meta deles até 2030, que é essa agenda. Tudo isso aí que está acontecendo é uma agenda satânica, uma agenda que começou pelo iluminismo, depois por Albert Pike, que é aquele homem que deu início ali à maçonaria, deixou um livro onde está tudo essas coisas que estão acontecendo, deixou ali bem escritas que teriam que acontecer, e Deus está permitindo, irmão, porque Ele mesmo nos orientou, Ele mesmo deixou a palavra dEle, principalmente em Mateus 24, Lucas 21, ali nos evangelhos, falando que todas essas coisas aconteceriam, mas ainda não seria o fim, mas seriam para despertamento daqueles que verdadeiramente estão atentos ao que está acontecendo no mundo. Não é hora, irmãos, de nós pensarmos em prosperidade, em ter coisas, porque a coisa vai afunilar, as coisas vão apertar, eles vão criar novas maneiras, eles vão criar novas regras para que as pessoas fiquem cada vez mais controladas pelo esse sistema que eles estão implantando no mundo, que eles estão colocando através de rastreação. Nós podemos ver que todos os aparelhos, seja ele celular, modernos, televisíveis, eles vêm já com inteligência artificial, eles já vêm com todas essas coisas programadas, vêm com câmeras e alto-falantes ali embutidos que nós nem sabemos, para ouvir aquilo que tudo nós falamos, para filmar o que nós falamos. Tudo isso foi falado há algum tempo atrás que aconteceria, mas muitos ficam perplexos. Que coisa bonita, que coisa legal. Eu estou falando com a televisão, eu mando, ela liga sozinha pela inteligência artificial. Mas mal ele não está sabendo que ele está sendo controlado e está sendo vigiado por esse sistema que o próprio cientista, que agora me falha na memória, mas era um homem que falava pelo microfonezinho, já usando, porque ele era todo atrofiado. Esse homem, ele falou
que a humanidade seria destruída pela IA, ou seja, a inteligência artificial. E é o que vai acontecer. Aí estão as máquinas do futuro, os robôs que vão tomar o lugar dos seres humanos, já estão tomando, já tem os carros elétricos, muitos não prestaram atenção em tudo isso que está acontecendo, principalmente com a parte de diesel, a parte de combustíveis. Por que está tudo aumentando? Porque eles querem, de fato, acabar com o petrodólar. Eles querem colocar os carros elétricos para que não tenham mais carros até 2030. E em São Paulo já tem shoppings que já tem os locais para recarregar as baterias desses carros, como aqui no Rio. Já tem caminhão que faz transporte de lixo aqui no Rio de Janeiro, até porque o nosso prefeito é a favor disso. Inclusive ele trouxe, porque ele trabalha lá para o Dragão Vermelho, não podemos falar aqui o nome, do Xing Ling. Ele é um dos que também já tem um carro seu próprio, já é elétrico. Então tudo isso que está acontecendo são provas de que de fato nós estamos vivenciando os últimos dias da igreja. Não é ainda o fim, porque o arrebatamento não é o fim do mundo. Porque aqueles que ficarem para o governo do anticristo terão que passar por esse processo. E a Bíblia é bem clara, em Apocalipse capítulo 13, que vai falar que todo homem ou mulher, seja quem for habitante da terra, nesse período, só vai poder fazer as coisas se tiver uma chamada marca. E que marca é essa? Estamos aí. Essa situação que está acontecendo no mundo mostrou como será mais ou menos o controle. Por exemplo, eles não obrigavam as pessoas a ter um papel lá para entrar em determinado local, mais ou menos vai ser isso. Eles estão criando essa tecnologia. Talvez possa ser um microchip, sim, muito mais moderno, muito mais tecnológico a cada dia mais, para que controle realmente as pessoas, para que as pessoas só possam fazer quem tiver essa famosa marca. Então, tudo isso está prestes a acontecer, irmãos. Creio que temos pouco tempo para fazer a obra de Deus, mas esse é o momento. Deus tem revelado isso para muitos profetas, para muitos servos que estão no anonimato, aqueles que não aparecem, que pouco você vai ver. Mas Deus tem revelado que Ele está às portas para arrebatar e que esse é o tempo da igreja se levantar e não temer a que o mundo está impondo, a que Satanás está querendo impor regras para parar a igreja, porque a igreja ela pertence ao nosso Deus e ela vai marchar até o dia que o Senhor quiser e nos tirar daqui dessa terra. Mas que Deus te abençoe. Em breve estaremos aqui com novos vídeos para falar mais sobre esses eventos. Preste atenção, essa semana, além disso tudo, em sábados, agora, dia 14 de maio, é mais uma data-chave para a igreja, porque se completa mais um aniversário de Israel. Desde que Israel saiu, do anonimato e se transformou novamente em nação em 1948. Sábado, 14 de maio, Israel completa 74 anos, ou seja, nós já temos 4 anos além daquilo que Jesus falou que seria a última geração, de 70, chegando a 80, que já é enfado e canseira. Então, procure estar atento a esses sinais. Vários sinais aconteceram já nesse ano de 2022, seja no céu, eclipse lunar e solar. Tudo isso são presságios, são avisos de Deus que Ele está às portas para buscar a sua igreja. E esse de Israel, irmãos, atente-se a isso. Israel é o maior anúncio. Tudo que acontece em Israel é o maior anúncio para a igreja, para o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. E agora sábado, próximo sábado, dia 14, Israel completa 74 anos de fundação, de ter voltado, da ONU ter reconhecido e eles serem novamente voltados ao seu país de origem, a qual estavam espalhados, como Jesus falou, que isso ia acontecer. E você viu, a Bíblia se cumpriu. Jesus falou que o povo de Deus, Israel, eles iam ser dispersos por todo o mundo. E isso aconteceu no ano 70, depois de Cristo, pelo homem que foi comparado também como um tipo de anticristo, pelo seu general Tito. Aquele homem foi ali usado terrivelmente, colocando um porco no altar do sacrifício,
e uma imagem do deus Baal. Então, tudo isso se cumpriu. Israel ali foi disperso, mas ele voltou alguns anos depois, há praticamente 2000 anos, e voltou a ser nação. E agora completa-se 74 anos, né? E isso é um sinal muito forte para o arrebatamento da igreja. Que Deus te abençoe. Deixe o seu like, se inscreva no canal, para que nós possamos dar esse vídeo, possa chegar a outras pessoas. Não deixe de nos ajudar aí colaborando. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Amém.